Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, retornando para comentar essa prova, fazer uma análise da distribuição geopolítica das medalhas nos Jogos Olímpicos, analisando essa prova dos 200 metros no atletismo masculino. A prova foi iniciada em 1900, não foi disputada nos Jogos de 1896, em Atenas, portanto, 29 edições olímpicas tiveram a realização dessa prova. Os Estados Unidos, de 1900 a 1968, monopolizaram a prova, perderam a medalha de ouro apenas em 3 ocasiões: 1908, quando o canadense Robert Kerr conquistou a medalha de ouro; em 1928, o Percy Williams, também do Canadá; e em 1960, para o italiano Livio Beruti. Os Estados Unidos também, além dessa hegemonia na conquista das medalhas de ouro, também monopolizaram as medalhas de prata, perdendo apenas em 3 ocasiões nesse período de 1900 a 1968. Inclusive, apenas em 1928 que os Estados Unidos não conseguiram chegar ao pódio. E nesse período os Estados Unidos tiveram grandes competidores como o Henry Carr, o Tommy Smith, o Jesse Owens, o Thomas Ed Tolan, Ralph Craig, que se notabilizaram aí com a conquista da medalha de ouro nessa prova dos 200 metros. Porém, a partir de 1972, os norte-americanos passaram a ter mais dificuldades na prova. Em 72, o soviético Valery Borzov conquistou a medalha de ouro, o primeiro soviético campeão olímpico nessa prova, inclusive o primeiro atleta soviético a conquistar a medalha de ouro na prova, e o que desequilibrou até a disputa de medalhas de ouro no quadro de medalhas, já que era uma prova de domínio norte-americano e que foi para a União Soviética. A Jamaica conquistou a medalha de ouro em 1976, com o Donald Quarrier, embora 2 norte-americanos tenham chegado ao pódio, e em 1980, com o boicote dos Estados Unidos, a Itália, com Pietro Mennea, conquistou a medalha de ouro. Porém, depois de 3 edições olímpicas sem vitórias, os Estados Unidos conseguiram 4 vitórias seguidas, de 84 a 96, inclusive a medalha de ouro em 84 com Carl Lewis, e o Michael Johnson em 96, quebrando o recorde mundial. Inclusive, em 1984, os Estados Unidos ficaram com as 3 medalhas na prova. Porém, a partir do ano 2000, os norte-americanos perderam a hegemonia na prova. Não conquistaram medalha em 2000 em Sydney e desde então só venceram em 2004 em Atenas, com Shawn Crawford liderando um pódio inteiramente norte-americano. Porém, de 2008 a 2016 houve o domínio fantástico do jamaicano Usain Bolt, que conquistou um tricampeonato olímpico, um feito notável. E depois o André de Grasse, do Canadá, foi campeão em 2020, e Letsile Tebogo, de Botsuana, conquistou a medalha agora na França, na última edição dos Jogos Olímpicos. Portanto, desde 2000, os norte-americanos são os maiores ganhadores de medalha nos 200 metros, porém com apenas uma medalha de ouro. No quadro de medalhas da prova, os Estados Unidos tem uma liderança mais forte ainda do que apresentou na prova de 100 metros, um total de 87 medalhas. Em 29 edições olímpicas, os Estados Unidos conquistaram medalha em 24. E de um total de 87 medalhas distribuídas, os norte-americanos conquistaram nada menos do que 50. Em 29 de ouro, ficaram com 17. Portanto, os norte-americanos possuem mais da metade das conquistas de medalha de ouro e também no total de medalhas. Num distante segundo lugar, aparece a Jamaica, com 4 medalhas de ouro, 3 de Usain Bolt e uma do Donald Quarrier, e o Reino Unido, com 6 medalhas, é a terceira força na prova em número total de medalhas. Porém, o Canadá, com 4 medalhas, possui 3 delas de ouro, com Robert Kerr, o André de Grasse e o Percy Williams, que conquistaram essas medalhas. A Itália, do Pietro Mennea e o Livio Beruti, com apenas 2 medalhas. Lembrar aqui que o Brasil, em 1988, conquistou a medalha de bronze com Robson Caetano da Silva. Essa é a relação dos países medalhistas nessa prova e o amplo domínio dos Estados Unidos. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até um próximo vídeo. Obrigado.